Luísa. Ela está tendo aula. Vamos lá? Então, hoje nós vamos fazer a revisão de geografia, que vamos trabalhar as formas de relevo e também os agentes internos e externos, que são os responsáveis pelas formas do relevo, tá? Quem assistiu minha aula já sabe disso, e aí a gente vai dar uma revisada. Olha, o que é relevo, Camila? Lê para mim. É definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificado de acordo com a variação de nível. Então, o relevo ele é classificado de acordo com a variação de nível. Então, ou é plano, ou é planalto, ou é planície, ou é depressão, né? Então, eu trouxe aí uma ilustração em que mostra exatamente as formas de relevo, né? A planície, que são as áreas mais baixas e planas, né? O planalto, que são as áreas mais altas, mas que o seu topo é mais plano. Tem as depressões absolutas, que é uma depressão que ela chega a ser abaixo do nível do mar. E as montanhas, né? Que as formações montanhosas, né? E tem a depressão relativa, que é uma depressão que não chega a estar abaixo do nível do mar, mas que fica acima do nível do mar. Então, no Brasil, a gente tem depressão absoluta, para quem assistiu a aula, sabe? E aí? No Brasil, nós não temos a depressão absoluta, tá, pessoal? Sodré, ativa a sua câmera. Câmera. Tudo bem, Sodré? Tudo bem. Vamos continuar a aula, que nós estamos fazendo a revisão. A revisão de geografia, tá? Esse é o primeiro slide, então você chegou bem na hora. Então, o relevo, ele é classificado de acordo com seus níveis. Níveis, podemos dizer, de altura ou altitude, tá bom? Então, eu preciso que vocês saibam, através dessa ilustração, onde se localiza a planície, o planalto, a depressão absoluta, a montanha, a depressão relativa, tá bom? Porque se tem uma ilustração lá na prova, vocês sabem demarcar tudo direitinho. Planície, o que são planícies? Ana Luísa. São as formas de relevo mais conhecidas. É onde o homem se estabelece e constrói suas moradias. Então, a planícies é onde a gente está, né? É onde o homem vai dar preferência para construir suas moradias. Eu trouxe aí alguns exemplos de planície. Existe planície habitada, né? São as zonas urbanas, planície em que o homem dá preferência mesmo de construir suas moradias. A litorânea, que é a planície, óbvio, do litoral, em que tem a presença dos mares, tá? Existe a planície inundada, que vai ter lá no Pantanal Mato Grossense, que é a maior planície inundada que existe. Existe a planície amazônica, também, lá onde? Na Amazônia, né, gente? E existem essas várias formas, esses vários tipos de planície, em que a mais conhecida é a planície habitada, né? Então, quando o indivíduo vai construir a moradia, o que ela leva em consideração? Hein, pessoal? Quando o indivíduo constrói a sua moradia, o que ele leva em consideração? Teles e Alexandre, ativa o microfone.
que leva em consideração? O lugar, O terreno é plano, não é assim? ele vai construir. Então, vai ser levado em consideração a planitude daquele terreno. Então, a planície habitada é a mais conhecida, existindo também esses outros tipos de planície. O planalto, Teles. Caracterizam-se por áreas situadas geralmente acima de 300 metros de altitude, porém, sua altitude é variável. Isso. Quem me dá um exemplo, quem assistiu a aula sabe, quem me dá um exemplo de planalto? Anda, bora? Certo, né? Tipo de planalto aqui no Brasil. Sodré. Pessoal, Exemplo de planalto? planalto que a gente tem aqui no Brasil, existem alguns, e um deles é aqui na Bahia, que é a Chapada Diamantina, que são exatamente essas imagens aí, tá? Que mostra exatamente como funciona, como é formado um planalto. Olha, ele tem essa formação parecidas com montanhas, só que o topo dele é um topo plano. Então, esses são os planaltos. A sua formação lá no topo do cume deles é plano, tá, pessoal? Então, essa é a diferença das montanhas. E a altitude, comparada a uma montanha, é menor também, tá? Então, no Brasil, possuímos mais planaltos, tá bom? Significa que vai ser um terreno mais, um relevo mais antigo. Por quê? Porque o seu cume já foi bastante desgastado. Ele tem essa formação justamente pelo desgaste em que os sofridos através dos agentes internos e externos, tá? Depressão. Os dois tipos de depressão. A depressão, vamos lá, Alexandre. O que é depressão? A depressão é mais baixa do que aquela ao seu redor. Sofre um intenso desgaste devido à água e o vento. Então, olha, as depressões, né, são aquelas áreas mais baixas do que as áreas ao seu redor. Então, existe a depressão, como eu falei, absoluta e a depressão relativa. No Brasil, a gente não tem a depressão absoluta, só tem a depressão relativa, que a gente tem um exemplo aqui, olha, no Brasil tem esse tipo de depressão, e não esse tipo aqui, tá? Abaixo do nível do mar, não, tá bom? Então, olha aqui a imagem ilustra exatamente o que é uma depressão. Tem um relevo, no meio do relevo existe, vamos dizer assim, um buraco, mais comumente falando, tá? As montanhas são as maiores elevações da crosta terrestre. Então, o seu nível de altitude é bem maior do que os planaltos. Lembra que o planalto chega a quantos metros de altitude? Que acabamos de ver? Pessoal, vamos prestar atenção. Os planaltos chegam a 300 metros. As montanhas, né, são bem mais altos, são os pontos mais altos da crosta terrestre, tá? Eu trouxe aí dois exemplos, que é a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, tá? Então, a Cordilheira do Himalaia que consegue ainda ter picos mais altos do que a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes que está localizada aqui na América Latina, né? Que pega ali principalmente a parte inteira do Chile, né? Está ali no Chile. Como se forma um relevo? O relevo se origina, se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes. Quais são eles? Agentes internos. Agentes internos e externos. São formadores e transformadores do relevo. Os agentes internos, eles formam o relevo, né? Ele vai formar os vulcões, as montanhas, as depressões, ele vai formar tudo isso e os agentes externos vai transformar esse relevo através de quê? Principalmente do desgaste, tá?
agentes formadores do relevo. Existem esses agentes formadores do relevo. Quais são eles? O tectonismo, que é no geral, que dentro do tectonismo existe o vulcanismo e os abalos sísmicos, tá? O vulcanismo, que são atividades vulcânicas, né? Que um vulcão entra em erupção, e o abalo sísmico. O tectonismo, tá? O que é tectonismo, né? Então, vou ler aqui. São responsáveis pela formação do relevo, os agentes internos ou endógenos, que são processos estruturais que atuam do interior para o exterior. Então, endógeno significa endo é dentro, né? Então, a ação dele acontece de dentro para fora da Terra, né? Movimento lá das placas tectônicas para fora da Terra. Então, o tectonismo é exatamente o movimento das placas tectônicas. Que a gente sabe que o mundo é constituído como se fosse um quebra-cabeça, né? Em que os continentes estão em cima de placas tectônicas, não é isso? E aí, pessoal, cadê o feedback de vocês? Quero que vocês participem. Ana Luísa, ative. Ah, já está ativado. Eu quero que vocês participem da aula, gente. Então, olha, os agentes endógenos são os de dentro para fora, porque endo, né? Esse prefixo ele significa dentro, né? Então, são processos que têm sua origem no interior da Terra, como o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. O vulcanismo é uma atividade pela qual os materiais vindos do manto atingem a superfície. Então, existe uma pressão tão grande no interior da Terra que ela libera essa pressão através dessas fissuras que vão se formando aí os vulcões, a formação de vulcões, como a da imagem do lado. Então, ela se forma pela acumulação de materiais. Que materiais são esses? As lavas, cinzas e gases. Então, essas lavas elas depois se solidificam e acabam ocasionando esse tipo de formação aí dos vulcões. Então, eles vão liberar essa pressão, né? Liberar esse magma que sai do interior da Terra através de quê? Das fendas ou aberturas da crosta terrestre, já que nós somos uma espécie de quebra-cabeça em que, nos seus limites, existem aí umas aberturas ou fendas, tá? Então, a acumulação e consolidação da lava expelida pelos vulcões podem dar origem às montanhas e ilhas, tá? Inclusive, Haiti não é aquela ilha bem famosa que tem nos Estados Unidos, do Laula, gente. Me lembra aí. Havaí. O Havaí, ele é uma ilha formada pela atividade vulcânica, tá? Esse aí é o vulcão de Stromboli, lá na Itália. Então, vamos falar dos agentes internos, dos agentes externos, que são os agentes exógenos. Quem são os agentes exógenos, Rodré? Os agentes... É para eu ler? É. O relevo terrestre encontra-se em permanente evolução, pois os agentes externos trabalham contínua e incessantemente esculturando e modelando a paisagem terrestre. Exatamente. Então, quem são os agentes externos? Tudo que acontece, tudo que promove desgaste e transformação nessas montanhas ou nessas formações de relevo, tá? E aí eles vão esculturando e modelando a paisagem terrestre. De que forma? Com as chuvas, vento. Vamos ver aí? Chuva, vento, o que mais? Agentes externos. Chuva, vento, geleira. Então, tudo isso vai ajudar a esculturar o relevo terrestre, tá? Então, eu trouxe exemplos de agentes endógenos, que são, quando eu falo endógeno, é a mesma coisa que interno, e agente exógeno, que é a mesma coisa que fora, que exo significa fora.
Então, eu trouxe aí, olha, o endógeno ou exógeno, que é a mesma coisa de externo. Então, os agentes externos, quem são todos comigo? Quem são os agentes externos? Quem são os agentes externos? Hã? Ventos, Vento. A pluviosidade, que é a mesma coisa que chuva, tá? A pluviosidade é a mesma coisa que chuva. E as geleiras, que também são responsáveis pela transformação do relevo. E os agentes internos, quem são os agentes internos? Vulcanismo, tectonismo e terremotos. Então, os agentes internos é tudo que acontece, toda essa movimentação e essa dinâmica que acontece no nível da Terra. Quem são eles? Os vulcões, as atividades tectônicas, o movimento das placas, né? Que é o tectonismo, e os terremotos, tá? Como ocorre um tsunami? Vamos ver. Lima. Como ocorre um tsunami? Então, Vitor Lima, como ocorre um tsunami? Eu tô lendo. Os terremotos são formados a partir de fortes deslocamentos de placas gigantescas debaixo da terra. Fortes tremores submarinos podem provocar tsunamis, que acontecem essencialmente nas zonas de fortes movimentos tectônicos, como algumas regiões do Pacífico e da Ásia. Então, pessoal, os tsunamis, eles acontecem através de quê? Dos terremotos, né? Então, o deslocamento das grandes placas tectônicas embaixo da Terra, principalmente em regiões oceânicas, né? Faz com que forme grandes ondas, né? E através desses fortes tremores dentro do mar, na parte oceânica, e isso é o que provoca esses tsunamis, que vai provocar grandes consequências, como até um grande número de mortes, destruição de várias cidades, tá? Cidades litorâneas, e onde mais, as regiões que mais incide esse tipo de atividade, vamos dizer assim, vai ser as regiões do Pacífico, da Ásia, tá? A região do Pacífico e da Ásia. Lembra aí do tsunami que já teve aí há algum tempo atrás, que virou até filme, em que houve aí esse movimento da placa na região oceânica, e que gerou uma grande onda e que engoliu a cidade, vamos dizer assim, causando muitos transtornos à população, tá? Um grande número de mortes, destruição total da cidade, tá? Então, o tsunami, ele ocorre dessa forma. Tectonismo, o que é tectonismo? É o movimento das placas tectônicas, traz em sua dinâmica resultados que podem ser observados nas superfícies, ou os terremotos, o vulcanismo, as rochas dobradas e falhadas são exemplos claros de que toda a crosta esteve e está em constante movimento. Esses movimentos são denominados tectônicos e são classificados em 2 tipos: orogêneo, vou passar aqui, peraí. Orogênio e epirogênio. Então, o orogênio, ele vai acontecer esse movimento aqui, em que pode acontecer esse tipo de movimento horizontal, tá? Estão entendendo? E vai acabar formando aí essas cadeias de montanha, em que o terreno, ele adentra, a placa adentra uma a outra, né? E forma esse tipo de formação do relevo aí com as cordilheiras, tá, pessoal? Então, é exatamente aí que se forma as cordilheiras ou as
montanhas, tá? O epirogênio, o movimento epirogênio, que é o movimento vertical. Como que é o movimento vertical? Assim, olha, ele vai acontecer para cima, formando também alguns vulcões e algumas montanhas também. Então, é dessa forma em que se dá a formação de um relevo. Eu trouxe também a imagem do quebra-cabeça, podemos dizer assim, que são todos os continentes. Olha, aqui são várias e várias placas tectônicas. O Brasil está localizado no centro da placa tectônica sul-americana, tá? Então, esse é o motivo do Brasil não existir a possibilidade de acontecer um tsunami ou um terremoto, tá bom? Ou uma atividade vulcânica, justamente porque o Brasil está em cima de uma placa tectônica, a placa tectônica sul-americana. Então, se eu perguntar para vocês, no Brasil, pode acontecer terremotos, vulcões ou tsunami? O que vocês me respondem? Não, Por quê? porque ele está no centro de uma placa tectônica. Exatamente. Não pode acontecer, Claro. porque é quase impossível. Né? A gente não pode usar o termo impossível, mas é quase impossível de acontecer, porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Mas eu vi no jornal um dia desse, em que em Montes Claros, aqui em Minas Gerais, sentiu-se um tremor. Isso acontece por conta do movimento justamente dessa placa, e qualquer movimento que essa placa faça pode ser sentido aqui no Brasil. Mas um abalo sísmico de grande proporção, é muito provável que isso nunca aconteça, tá? Ou abalo sísmico no geral, tsunami, vulcanismo. E aqui é um exemplo de uma formação gerada através dos agentes externos. Então, essa formação de relevo aí, ela foi ocasionada justamente, principalmente pelo vento, tá? Que vai desgastando e vai depositando esses sedimentos, essas partículas de sedimento em outros lugares, formando outra formação de relevo, como algum morro, algum tipo de montanha, tá? Não de montanha, mas morros. E aí o vento acaba ocasionando essa formação de relevo aí. Olha que interessante. Agora, uma pergunta para vocês. Observe a imagem. Vamos acordar, João Lima? Observem a imagem. Qual o agente transformador dessa imagem aí? Terremoto. Não. A chuva. Vocês não verem isso acontecendo aqui direto no Brasil? É o terremoto? A chuva. Hã? Não, acho que é deslocamento. Acabamento. E falou chuva? Eu. Exatamente, é ocasionado pela chuva, pelo vento forte, ocasionado pela chuva. E a ação humana, existe influência da ação humana aí? Sim. Sim, por quê? Porque, olha, o que aconteceu aí? Principalmente, isso aí acontece principalmente nas áreas de favela, disso tudo, né? Sim. Então, olha, o que acontece? O homem vai lá, tira a vegetação, porque a vegetação é quem protege o relevo. Então, ele tira a vegetação e acaba construindo em áreas de encosta. Essas áreas de encostas, como não tem mais essa proteção da vegetação, quando chove, o que acontece? Os deslizamentos. Então, respondendo aí, qual o agente transformador? O agente transformador é a pluviosidade ou as chuvas, né? E existe influência do homem? Existe, porque o homem tirou a vegetação, né? Construiu suas moradias e habitações e acabou construindo essas moradias em áreas de risco, que são as encostas, que não tem proteção nenhuma. Quando chove,
acontecem os deslizamentos e várias tragédias. Estava acontecendo há pouco tempo em Salvador, Rio de Janeiro, tá? E todo ano é a mesma coisa. Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar com vocês esse tempo. Peguem a avaliação, no caso, a verificação.